Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Que partidaça, hein, cara? Que grande jogo. O Botafogo consegue a classificação no Allianz Parque após um 2-2 extremamente emocionante, onde ele, Botafogo, vencia por 2-0 e aí começa uma busca de uma reação do Palmeiras, que conseguiu empatar, que consegue encontrar o terceiro gol, mas tem ali um toque de mão, um detalhe, cara, que aí impede e invalida o gol que seria antológico, mais uma grandíssima virada que o Palmeiras iria conseguir ali com o Gustavo Gomes, mas corretamente. O VAR foi lá e deu aquela caguetada e o árbitro invalidou o gol. 2-2, que olha, uma partida que fala por... Primeiro, o futebol brasileiro não é uma novidade, né? Dentro da competição, dentro do continente, é protagonista. O futebol brasileiro consegue hoje... A gente vê por títulos, as conquistas, os últimos clubes a levantar taça, clubes brasileiros e jogo. Um grandíssimo jogo. Então, o protagonismo do futebol brasileiro na Copa, no continente. Uma outra. É possível se jogar bem e ter grandes jogos no futebol brasileiro, mesmo que seja por competição internacional. É um jogo de duas equipes brasileiras. Então, no Brasil é possível se jogar bem, é possível ter grandes jogos, porque foi um grande jogo. Foi um jogo de um grande nível. Dois times eles são extremamente competitivos, cada um com seu perfil, cada um com seu estilo, um jogo tático, mas não por se tornar um jogo tático, se tornou um jogo entediante, um jogo técnico, um jogo extremamente emocionante. É impossível, tem que existir o erro. Se não existisse o erro e fosse um jogo perfeito o tempo inteiro, ambas as equipes terminariam ali 0-0. O jogo ele é provocado pelas grandes conquistas e ele também é provocado por você conseguir induzir o adversário a errar e o adversário vai errar. Isso acontece. O Palmeiras ele errou mais do que o Botafogo. O Palmeiras ele tem momentos melhores do que o Botafogo, contudo, nesses momentos que o Palmeiras foi melhor, o Botafogo não errou. No momento que o Botafogo conseguiu ser melhor do que o Palmeiras errou. E isso determina numa partida de futebol. Só que uma outra situação, e que deixa o jogo ainda mais apaixonante. O futebol vai caminhando, o sonho e o pesadelo, eles caminham juntos. E no caso do Botafogo, é impossível o Botafogo não ter se lembrado do que aconteceu na temporada passada contra o mesmo adversário. Então fica naquela situação entre sonho e pesadelo o tempo inteiro, um grandíssimo jogo. Deixe seu like, deixe sua curtida, vamos aqui falar um pouco sobre essa partida, passar pelos os gols importantes, momentos importantes. Então você que curte futebol, você que gosta de futebol, está no canal certo, cara. Deixe seu like, deixe sua curtida, se inscreva aqui no canal e vamos acompanhar diariamente aqui e falar bastante sobre futebol. O Palmeiras começa um pouco mais assustado, porque o time do Botafogo é um time de imposição, o time do Botafogo tem personalidade, o time do Botafogo não se sente desconfortável jogando fora de casa. Ele começa muito bem a partida. Ele começa melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras demora um pouco para entrar na partida e em cerca de 12 minutos, mais ou menos, o Palmeiras começa a entrar no jogo. Aí o jogo muda. Pois aí o Palmeiras começa a se impor, o Palmeiras começa a passar aquele recado. Não, peraí. O mando de campo aqui é o meu amigo. O gramado aqui pode ser um pouco que semelhante ao que você está acostumado, Botafogo, mas aqui é minha casa. E aí o Palmeiras começa a empurrar o Botafogo para trás. E aí o Palmeiras praticamente não permite mais com que aquele jogo de profundidade do Botafogo, que coloca, né, que gosta de imprimir nas costas da defesa do adversário, acontecesse, o Botafogo começou a ficar acuado. Foi um enorme, grande momento do Palmeiras. Só que é um jogo de detalhes e você tem que aproveitar os momentos. O Palmeiras não aproveita. O Palmeiras perde um gol com o Flaco Lopes. Agora, a gente pode falar, se o Palmeiras tivesse marcado aquele gol com o Flaco Lopes, como seria a história desse jogo? Poderia ser uma história completamente diferente. Afinal de contas, o Palmeiras iria conseguir marcar o seu gol, que igualaria, né? Ou seja, tiraria a vantagem do confronto agregado, e o Botafogo ia precisar sair com uma necessidade de ou para buscar esse empate já garantir, ou iria para as penalidades. Enfim, o jogo poderia mudar completamente o roteiro. O Flaco desperdiçou essa grande oportunidade. Mas até o final desses primeiros 45 minutos, até o intervalo, o Palmeiras foi superior. No segundo tempo, parecia que teríamos uma repetição.
daquilo que foi feito. Muita briga no meio de campo, os times buscando essa imposição, igualar essa imposição com o Botafogo é complicado, por mais que o Palmeiras também tenha uma característica de um time que também acaba sobressaindo nessa imposição. Agora, eu acho que houve ali uma falha, digamos assim, um empobrecimento do jogo. Foi um Palmeiras que condicionou o seu jogo unicamente, cara, no Estevão. A saída, a válvula de saída, o escape do time na fase ofensiva era o Estevão. Então, o Palmeiras, o Estevão até conseguia, porque é um garoto muito habilidoso, um garoto excelente nesse 1 contra 1, então ele conseguia e deu um trabalho enorme para o cuiabano. Mas ficou muito claro que, se o Palmeiras viesse a conseguir alguma coisa, era com o Estevão. Senti falta de outros jogadores aparecerem para pegar essa bola e o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um grande time, você ficar refém unicamente a jogada do garoto lá de 18 anos, me pareceu ser um pouco e muito fácil de ler, né? Tava assim, era nítido que se acontecesse alguma coisa era ali. O que acontece? O cuiabano, fechava e aí começou a aparecer a dobra, porque aquilo tava tendencioso. Rafael Veiga, por exemplo. Rafael Veiga não participa do jogo. Foi uma atuação muito abaixo do Rafael Veiga. Ele não aparece, em nenhum momento o Rafael Veiga parece querer atingir ou buscar um protagonismo. O Felipe Anderson também não apareceu, apareceu talvez até mais defensivamente. Ainda não está tão integrado assim. A gente vê nitidamente, né? É um jogador que tem a qualidade, chegou há pouco, mas ainda não faz parte desse circuito do Palmeiras. Mas o Rafael Veiga deveria e poderia aparecer mais. Não apareceu, sobrecarregou ali o Estevão e aí o Botafogo aproveita. E aí aqueles detalhes, que num espaço do campo, se tem 3-1, cobrança lateral, o cara consegue girar e encontrar, faz parte do detalhe do futebol. O Botafogo abre o placar e em seguida tem um pouquinho mais de espaço. Esse time com espaço, ele vai te dar muito trabalho, tá dando muito trabalho durante a temporada, consegue marcar o segundo gol e ali parecia colocar um ponto final nessa história. Só que apenas parecia. E é por isso que a gente se amarra no futebol. O Palmeiras tem algumas mexidas, o Rony entra com personalidade. Por mais que não seja um jogador onde tecnicamente possa se comparar a outros atletas, mas entrou com uma personalidade que outros atletas, que tecnicamente é melhor do que ele, não tem. E aí arrisca, briga, erra, acerta, cabeceia, tenta uma bike, enfim, tem de tudo. Melhora um pouco o poder ofensivo ali do Palmeiras. O Palmeiras consegue empatar o jogo e aí logo em seguida consegue diminuir e logo em seguida empata o jogo e cria-se uma atmosfera completamente diferente. Afinal de contas, o Palmeiras precisava de apenas um gol. E nesse Palmeiras, que é bom dessas bolas dentro da área, que é bom nessa bola aérea, ele consegue encontrar esse gol, só que corretamente foi invalidado e o jogo ganha, cara, uma cara... E aquela cobrança, gente, do menino que vai no trinco, foi no trinco, era a vaga para ser do Botafogo, mas o Palmeiras deixa um recado que é um time de vibra e muito, mas muito chato para ser vencido. Depois a gente fala sobre esses cacos que certamente aí o técnico Abel Ferreira já varreu ali, já tentou juntar, já tentou colar para dar continuidade na temporada. Mas foi um resultado, a forma com que aparece esse resultado, o Palmeiras certamente também consegue tirar coisas muito positivas. E pro outro lado, o Botafogo, que teve esse grandíssimo jogo com cara de final, com cara de semifinal, mas que está apenas agora nas quartas de final, pois quis o destino, quis o sorteio que eles precocemente se enfrentassem pelas oitavas de final. Eram dois times que poderiam estar vivos na competição e a Copa Libertadores ganharia, ainda mais com eles vivos. Se encontraram pelo caminho, um ficou, o outro prosseguiu e o outro é um dos favoritos para essa competição. Um grande abraço para vocês, rapaziada. Deixe o seu like, deixe sua curtida, tamo junto e valeu!